opa, 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 opa. Bom, estamos de volta para a série do Tutorial TradingView. Bom, fiquei alguns dias afastado porque as turmas de mentoria estavam me tomando bastante tempo, ainda estão, e isso é muito bom. Eu fico feliz por isso, porque quanto mais eu sou solicitado, isso significa que as pessoas estão desenvolvendo interesse pelo tema, pelo assunto, e eu tenho o maior prazer de tirar as dúvidas dos meus alunos e também dos que não são meus alunos, né? Mas não podemos deixar por lado as obrigações que a gente assumiu, os compromissos que a gente assumiu. E um dos compromissos que eu assumi com vocês foi de gravar uma série nova de tutoriais do TradingView. E aqui estou de volta, se eu não me engano é o capítulo 11, alguma coisa assim. E nós vamos falar sobre ferramentas de desenho. Essas ferramentas de desenho são muito utilizadas no Price Action, que lá na mentoria do Smart Money Makers a gente estuda um módulo só sobre Price Action, apesar de eu usar muito pouco, mas eu tenho que ensinar porque às vezes serve como uma boa referência para os alunos e para os traders encontrarem aí alguns padrões, apesar de que lá no nosso livro base dos axiomas de Zurique ele fala como é perigoso seguir os padrões. Os padrões sempre funcionam para trás, né? Quando a gente tenta achar que o padrão vai se repetir, é a hora onde a gente cai na cilada e na armadilha e o padrão não se repete, né? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui no meu gráfico. A gente já andou vendo bastante coisa aqui dentro da plataforma TradingView. E agora nós vamos, já de alguns 2 ou 3 vídeos atrás, a gente tem pulado um pouco mais para dentro da plataforma, né? E digo mais, não só para dentro da plataforma, mas para dentro do gráfico dos ativos, né? Aqui nós estamos vendo o ativo NAS 100, que é o nosso ativo de preferência. Na verdade eu gosto mais de operar o MNQ, que é o ativo principal lá nos Estados Unidos da Nasdaq, né? Do CME Group, mas aqui na Europa a gente tem os CFDs e o NAS 100 é uma boa alternativa aqui na nossa corretora que a gente usa nesse momento. Então, onde é que estão as ferramentas que nós vamos aprender no dia de hoje? Basicamente, eu vou explicar essas duas primeiras instâncias de ícones aqui de ícones e ferramentas aqui para vocês. Na aula passada nós vimos a ferramenta magnético, a ferramenta de desenho, manter modo de desenho, nós vimos o bloquear desenhos ou travar desenhos e nós vimos também a opção de ocultar desenhos e indicadores. Vimos também a reguinha e vimos também a lupa. Então começamos de baixo para cima e agora vamos aqui para a parte que é massiva em termos de ferramentas, tá? Então eu vou clicar aqui na setinha ao lado e vocês vão ver que tem algumas estrelinhas aqui, laranjas, que são o quê? São as estrelinhas que marcam as minhas ferramentas preferidas de utilização. Então vamos lá. Se vocês olharem aqui na minha ferramenta de preferidos, ela está aqui, ó. Posso colocar ela em qualquer lugar, eu prefiro deixar aqui em cima. Então, se você clicar aqui na setinha lateral, você vai ver que tem as estrelinhas marcadas. Isso significa que quando tem a estrelinha marcada, ela vem aqui para a minha ferramenta de atalhos rápidos, ok? Bom, vou voltar um pouquinho mais e eu quero mostrar, eu não me lembro se eu já mostrei em outros vídeos para trás, então vou mostrar de novo que é muito rápido. Nós temos aqui os cursores. Observem que o meu cursor aqui no gráfico, ele está com a cruz, né? E um pontinho no meio. Aqui nós temos a opção de mudar também só para cruz. Também eu uso, de vez em quando eu mudo para variar, né? Então aqui nós temos a cruzinha no meio e as duas linhas, a vertical e a horizontal, que servem como guias para nós lermos facilmente o gráfico, tanto na escala horizontal quanto na escala vertical, ok? Nós temos outra opção, a opção do pontinho já estava lá, a opção da seta, não gosto muito da seta,
apesar de ela mostrar a mesma informação lá embaixo, observem que aqui do lado direito a gente vai ter o preço que está na seta, né? O preço, a faixa de preço que está na seta, ele highlighta lá, ou ele marca como se diz, marca em destaque, né? E então é possível ver a mesma informação sem as linhas de referência, né? Eu não gosto dessa opção. E nós temos a borracha também. Para que serve a borracha? Borracha nós vamos ver daqui a pouco. Se você tiver desenhos, é só você clicar com a borracha em cima do desenho que ele apaga esse desenho de forma rápida e fácil, tá? Hoje eu vou manter no pontinho. Pontinho para mim é a versão legal que eu vou usar ao longo dessa semana. Você escolhe a sua, não importa, não muda nada, tá? De acordo, isso é preferência de cada pessoa. Mas vamos para dentro das ferramentas de desenho. E aí vamos começar o seguinte, uma vez que você clica em qualquer ferramenta, ela passa a ser a ferramenta que vai ficar em destaque aqui no botão. Então, ou seja, quando ela está marcada de azul, significa que essa ferramenta está ativada, então você coloca ela no gráfico, tá? Então, para você saber qual é a ferramenta que está ativada, é só olhar. Se tiver marcado de azulzinho, então significa que ela está ativada. Se tiver branco, está desativado, ok? Então vou começar pela primeira, tá? Linha de tendência. Eu deixo já a linha de tendência nas minhas ferramentas preferidas, porque é uma das coisas que a gente usa bastante, né? Nós vimos na mentoria do Smart Money Makers que na aula 4, no módulo 4, nós estudamos Elliott. E uma das regras de Elliott é que quando o preço vai fazer uma reversão de tendência, ele quebra a linha de tendência de alta ou quebra a linha de tendência de baixa, ok? Então, vamos lá, linha de tendência. Vou cliquei lá na linha de tendência e vou colocar ela aqui em algum lugar que eu suponho que seja o meu fundo, né? Ou o meu topo, o que quer que seja. Bom, muito bem. Tá aqui, coloquei uma linha de tendência. Essa linha de tendência ela tem que tocar o máximo possível em pontos, né? Para ela ser uma linha de tendência mais confiável. E aqui nós temos uma linha de tendência de baixo que tocou em 3 pontos. Ah, Rodolfo, eu queria colocar essa linha bem certinho. Então você apaga ela lá. Você ativa essa ferramentinha aqui que é o imã. Né? Ela tem duas versões, imã forte e imã fraco. E eu deixei ela ativada e vamos colocar a setinha de novo lá. Observa que agora ó, a minha setinha aqui, a minha cruz, ele pula pelos 4 parâmetros do preço, que é High, Low, Open, Close, ok? Então é possível que você ancore a sua... Deixa eu aumentar aqui bastante. Deixa eu aumentar bem... Vou colocar um candle aqui bem... Vou dar um zoom bem grande para vocês verem essa ferramenta do imã funcionando. Então vou marcar de novo aqui a linha. E aí observa que quando eu passo o meu cursor perto dos preços de referência do candle, ela pula automaticamente, ó. Ela pula automaticamente para o preço de referência. E isso ajuda a gente a ancorar a nossa linha bem no ponto que a gente quer. Observa que ela pula lá, ó. Pula para os 4 pontos de referência, né? Para os 4 parâmetros de referência, que é o Open, Close, High e Low, ok? Bom, então vamos voltar. Vou apagar essa linhazinha aqui. Vamos voltar para a versão do gráfico mais com menos 1. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar uma linha rapidinho aqui. E vou considerar que essa foi uma linha de tendência de baixo, ok? Vou colocar aquela ancorada naquele ponto, ok. Segundo o Elliott, Rodolfo, mas eu não sei Elliott, eu não faço nenhuma mentoria. Então coloca aí na internet, aí no Google, você vai encontrar um monte de material de Elliott aí na internet, vários vídeos você vai encontrar e você vai aprender isso, né? E Elliott diz que quando o preço rompe uma linha de tendência de baixa ou uma linha de tendência de alta, há uma primeira evidência de que a tendência rompeu, foi rompida, né? E pode ali, a partir daquele momento, haver uma contratendência. E ele diz que a gente deve desprezar esse primeiro fundo, ou desprezar essa primeira onda de
rompimento, tá? Então, algumas pessoas seguem essa regra, outras não. E eu sigo quando me convém, ou não sigo quando não me convém, e vocês também vão aprender a tomar suas próprias decisões com relação a isso. Então vou colocar uma outra linha de tendência que no meu ponto de vista seria a linha de tendência mais adequada. Talvez aqui, vamos olhar, não sei, Rodolfo, será que não posso colocar nesse fundinho aqui, ó? Talvez poderíamos colocar aqui nesse fundinho, pegando aqui desse fundo e considerando isso aqui uma tendência. Ah, Rodolfo, mas eu quero pegar aqui de baixo. Pega lá de baixo. Ficou legal? Ah, não sei se ficou legal. Qual é a certa? Não tem certo, não tem errado. Você define de acordo com o seu entendimento. Isso aqui é só uma referência. Eu vou desativar o imã aqui, porque o imã muitas vezes fica me atrapalhando, tá? Então, a linha de tendência é uma referência para você. Não devemos operar com base única e exclusivamente nesses desenhos, porque isso aqui é um desenho. E o nome da própria metodologia fala que é price action, ou seja, é operar com base em padrões. Então, eu não opero com base nesses padrões, eu uso eles apenas como uma referência, e no peso, quando eu vou tomar minha decisão, eu dou um peso muito baixo para esse tipo de referência, ok? Eu prefiro usar outras referências muito mais precisas, muito mais poderosas, que carregam muito mais informação. Isso aqui não carrega, vamos dizer, informação suficiente para ajudar a gente, para definitivamente influenciar a gente a tomar uma decisão. Apenas é mais uma referência, ok? Eu daria aí, dentro da minha matriz de prioridade para tomar uma decisão, eu daria aí 5% para esses desenhos, ok? Então, duas questões para você definir se é uma linha de tendência de baixa ou se é uma linha de tendência de alta. A linha de tendência de baixa nós vamos traçar sempre conectando os topos das tendências, ok? Sempre conectando os topos. E a linha de tendência de alta a gente vai traçar sempre conectando os fundos. Repetindo, linha de tendência de baixa a gente vai traçar conectando sempre os topos. Linha de tendência de alta nós vamos traçar sempre conectando os fundos, ok? Bom, nesse caso aqui, ela já rompeu para baixo, o preço já rompeu para baixo, voltou para testar o fundo dela, não teve muita força de romper para cima, também não teve força de romper para baixo, de novo veio testar ela por baixo, também não teve força para romper para cima. Então, na verdade, isso aqui eu vou usar outra ferramentinha de desenho. Aqui não está marcando, aqui agora sim. Vou usar outra ferramentinha de desenho. Isso aqui está muito mais para um range do que para uma tendência, ok? Então, depois a gente fala nessa outra ferramentinha. Então, a linha de tendência, ela serve para isso. Ah, Rodolfo, lá na mentoria você passa alguns exercícios que a gente precisa usar essas linhas aqui para criar as tendências, para a gente ficar mais fácil visualizar o gráfico. Eu falo isso para vocês mesmo. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Ó, uma dica de como você deve fazer o exercício. Clica aqui, ó, no modo, mantém modo de desenho, clica na linha de tendência, e aí você só repetindo os cliques, e ela vai rapidamente. Você não precisa ficar clicando toda hora no botãozinho lá da ferramenta, ok? Isso mostra para vocês, essa é uma forma caseira de você fazer um zigue-zague que nós já explicamos também em alguns dos vídeos complementares, de como fazer um seu zigue-zague caseiro rápido, sem toda hora ter que estar apertando o botão da seta, ok? Ou o botão da linha. Então vou apagar esses desenhos. Como é que eu apago? Lembra lá da ferramenta borracha? Vou clicar aquela de novo, borracha. É só você clicar em cima das linhas agora, que ela vai apagando todas elas, ok?
Vou apagar todas elas de forma caseirona aqui. Eu tenho outras ferramentas, outros atalhos para apagar essas linhas de forma muito mais rápida. Então, mas eu vou fazer dessa forma para mostrar para vocês como é que funcionam todas as funcionalidades da plataforma, ok? Bom, então linha de tendência já falamos, linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Tem uma outra ferramentinha aqui que pode ser utilizado como uma linha de tendência também. A seta, clica lá na seta e você vai ancorar a sua seta onde você quiser. É apenas uma simples ferramenta de desenho. Olha, continua clicado aqui na opção manter desenho. Ele, enquanto ela tiver marcado lá, ela vai continuar desenhando aqui para gente a última ferramenta solicitada, tá? Então, pouca importância, serve muito mais para fins didáticos, para o instrutor ou para alguém criar aí um desenho para compartilhar com outras pessoas, até para o próprio entendimento mesmo. Seta também, basicamente a mesma coisa. Vou voltar um pouquinho, vou parar aqui nesse momento e mostrar aqui algumas outras funcionalidades quando você clica em um desenho, em algum desenho, quando você faz algum desenho, e você clica em cima do desenho que você acabou de criar, aparece um submenu de opções. Esse submenu de opções você pode mudar a cor, você pode mudar a espessura da linha, deixá-la mais fina ou mais grossa, de acordo com a sua preferência. Você pode mudar o traçado também, pode colocar essa linha como pontilhada, como tracejada ou como linha contínua. Você pode também definir se você quer que essa linha se estenda à esquerda. Vou colocar aqui para vocês, vou mostrar aqui, ó. Eu ativei a opção estender para a esquerda, ela vai lá e estende indefinidamente, infinitamente lá para a esquerda. Para a direita, do mesmo jeito, vou colocar lá, ó, ela estendeu indefinidamente para a direita, se você quiser também. Ponto intermediário, ele apresentou aqui para a gente o ponto intermediário. Se eu desclicar, se eu tirar o checkbox aqui, ele desaparece. Então, vou lá, aparecendo e desaparecendo. Legendas de preço. Legendas de preço está aqui do lado direito, ó, o preço mínimo e o preço máximo. Então, se eu desclicar, ele desmarca lá, ó. Ele marcou na cor verde lá essa tendência. Vamos voltar aqui para cima. A gente pode colocar também para que lado, se a gente vai querer o fundo normal ou fundo com seta também, ó. Então o meu fundo marquei seta ou normal, tirou a setinha. Lá a outra ponta pode ser uma ponta normal, que se transforma numa linha de tendência, ou pode ser uma linha com seta, tá? Intervalo de preço a gente já viu, tá aqui, ó, ele mostra um intervalo de preço, 675 pontos, 6,32%. Bom, teria que colocar ele lá legalzinho, ó, mostrando no nível correto da onde está o preço, da onde foi o fundo, e aí ele mostra para gente 704 pontos, 6,28%, ok? Bom, o que nós temos mais aqui? Intervalo de barras, se eu quiser que mostre, ele vai mostrar lá 314 barras. Claro que se eu quiser, ele está mostrando 314 barras até aqui esse ponto da vertical. Se eu diminuir ele, colocar até aqui o final a linha vertical, até o final da última barra, ele vai mudar, 305 barras, ok? E intervalo de data e hora, ele mostra lá 5 dias, 7 horas, 30 minutos. Distância, a distância mostra lá 1413 pixels. Não faz muita diferença essa informação para gente, ou pixels. Ângulo. O ângulo também é uma medida muito frágil, porque se você der um zoom, observe, ó, eu estou dando um zoom aqui no gráfico para aumentar a largura para aumentar a largura do candle. Vou colocar aqui de volta, vou clicar em cima para ela aparecer. Se eu dou um zoom na ferramenta, no gráfico, ele muda o ângulo. Então o ângulo é uma ferramenta
praticamente desprezível, a não ser que você esteja fazendo uma comparação de dois gráficos utilizando a mesma proporção de zoom, ok? Então, se você aumenta o zoom, o ângulo diminui, natural. Se você fecha o zoom, o ângulo aumenta, natural. O que essa informação é importante para a gente? É muito pouco importante porque a gente não tem ela é muito pouco comparável, porque se você tem um zoom diferente entre dois gráficos, já perdeu a referência em si, certo? Sempre mostrar as informações e ele vai manter essas informações sempre visíveis. Posso colocar ao centro da linha, posso colocar à esquerda da linha, tá aqui, posso colocar em qualquer lugar, tá? A gente normalmente coloca do lado direito. O texto, podemos colocar um texto aqui, depois vocês testam aí, teste, ok? Quero colocar no centro e abaixo, ok? Ele apareceu aqui, ó, o nomezinho teste, vou aumentar essa letra aqui para 40 para vocês verem onde ele apareceu e vou colocar a cor branca. Bom, muito bem, aparece lá, é simplesmente um lembrete que você pode colocar um aviso para alguém. Coordenadas, pouco utilizada. Posso aumentar e fazer um ajuste muito fino aqui nas coordenadas? Pode fazer um ajuste muito fino aqui nas coordenadas. Precisa? Não, mas tem. E aí eu posso colocar, por exemplo, essa linha ela está marcada em todos os tempos gráficos. Ah, mas Rodolfo, vamos fazer um teste aqui. Vamos olhar essa linha lá no semanal para vocês verem onde é que ela está. Olha só, perdeu sentido essa linha aqui no semanal. Vamos colocar o zoom. Vamos fazer um zoom aqui nessa parte. Olha só como ficou pouco visual ou fez pouco sentido essa seta aqui no semanal. Então o que a gente pode fazer? Vamos tirar de ranges, mês, semana, talvez até vamos deixar no dias para a gente ver como é que ela se mostra lá. Quando eu desmarquei lá o dias, o semana, ele já desapareceu daqui. Então vou colocar lá em dias. No dias, o que é que me dá de informação essa linha aqui em dias? Pouca informação também. Então vamos desmarcar dias, vamos deixar em horas. Agora vamos descer para o gráfico de 1 hora. Então vou diminuir o nosso zoom. Talvez aqui no gráfico de 1 hora faça um pouco mais de sentido. E se eu descer até lá para o gráfico de, sei lá, 10 minutos. 10 minutos, gráfico de 10 minutos. Vou dar o zoom aqui. Faz sentido ela aqui no gráfico de 10 minutos? Faz sentido. Então vamos deixar marcado lá minutos e horas e a linha passa a fazer sentido, tá? Todas as outras ferramentas que a gente vai olhar daqui para frente, não só, a gente já viu a linha de tendência, seta, o raio, a linha de informações, a linha estendida, todas elas têm a mesma funcionalidade que eu mostrei aqui na seta para vocês, tá? Não vou ficar repetindo. Então vou apagar a seta, deixa ela quieta para lá, já usamos, já brincamos com ela. E vamos colocar o raio. O que é o raio? O raio é exatamente igual às outras, só que ele tem uma outra informação. Eu cliquei nele aqui para prender ele ali e coloquei ela aqui nesse outro ponto. Se eu quiser ancorar essa linha em outro ponto, eu posso puxar esse raio para outro lugar, tá? Então eu posso ativar aqui a ferramenta do ímã e aí eu pego o meu raio aqui, ó. E aí ele ajuda a gente a ancorar esse raio em algum outro lugar. Que a ferramenta de linha, ela não tem essa opção, tá? A linha de tendência, de baixa e de alta. Ela não tem essa opção. Então aí o raio dá essa opção de a gente pegar um ponto intermediário da nossa linha e ancorar ele em algum lugar, ok? Muito simples e muito fácil. Brinquem aí com as ferramentas. Vamos a uma outra ferramenta. Linha com informações. É a mesma coisa. Vamos pegar uma linha aqui em qualquer lugar. Vou colocar aqui, ancorado em qualquer lugar. Não estou usando técnica nenhuma aqui, tá? Não estamos fazendo análise de preço nem nada. Estou só usando as ferramentas para vocês verem como é que elas funcionam. Lembra que lá na ferramenta de seta, de linha com seta, a gente viu que tinha essas informações? Aqui é a mesma coisa. Essa é uma ferramenta que já fica lá ligado por default, por padrão, as informações.
Olha lá, o ângulo, mais uma vez, muito frágil. Se a gente diminui o zoom ou aumenta o zoom, o ângulo também já muda. Então, informação pouco importante para a gente. Vamos lá. Linha estendida. Então, a gente, do mesmo jeito, vou colocar uma linha aqui de qualquer jeito, ancorei ela em dois lugares e aí ela estende indefinidamente para um lado ou para o outro. Eu consigo fazer isso nas outras? Mostrei para vocês que vocês conseguem fazer isso em qualquer outra. É só colocar lá, estender para a esquerda, estender para a direita. Só que essa aqui, por padrão, já estende automaticamente, ok? Então, vou fechar aqui. Também muito simples a utilização dela. Ângulo de tendência. É exatamente igual lá a nossa linha de tendência de alto e de baixo. Quando você coloca lá, ela dá um ângulo aqui para gente, ó. Aqui está dando um ângulo de 37 graus. Se a gente aumentar o zoom, essa aqui ele mantém o zoom, ó. Tá mantendo o ângulo. Mas por que que isso é importante? Ela mantém o ângulo só mantém o ângulo, mas ela afasta do gráfico. Se você dá um zoom a mais ou um zoom a menos, ou seja, qual é a função? Se você aumenta o zoom, ela sai do lugar. Se você diminui o zoom, ela perde a referência. Então, poxa, né? Pouquíssima funcionalidade prática para a gente, né? Esse tipo de ferramenta gráfica. Vamos lá agora, linha horizontal, do mesmo jeito. É uma linha que você coloca ela lá em qualquer lugar e ela vai traçar tanto para a direita quanto para a esquerda, indefinidamente uma horizontal. Uso muito pouco a linha horizontal, porque fica contaminando demais o gráfico. Às vezes você esquece lá, depois ela fica lá para frente ou aparecendo de novo e você não sabe o que ela significa para a gente. Então, tiro a linha horizontal também. Ela nem uso ela como das minhas preferidas. O que eu gosto de usar um pouco mais é o raio horizontal, porque aí eu coloco ele em determinado ponto e aí pronto, ele não fica estendendo lá para o lado esquerdo, apesar de que se a gente quiser estender para o lado esquerdo, ela estende também. Essa cor roxa aqui não tá legal, vou colocar uma outra cor. Pronto, o pessoal do Price Action gosta de definir os topos e fundos com base, os pontos de resistência e suporte com base em topo e fundo. Eu explico lá na nossa mentoria Smart Money Makers por que a gente não usa esse tipo de referência de suporte e resistência como sendo simplesmente os topos, porque isso é uma informação muito frágil em termos de decisão para a gente. A gente estabelece os nossos topos e fundos, as nossas referências de suporte e resistência com base em outras ferramentas, ok? Bom, e elas são muito mais eficazes do que simplesmente uma linha presa lá num topinho. Muita gente diz que o preço parou porque aqui tem uma linha de suporte, uma linha de resistência. Esquece isso, isso não vale mais, tá? O preço parou aqui porque tem uma causa. Um dos nossos titãs lá da análise técnica, o Wyckoff, uma das leis de Wyckoff é a lei da causa e efeito. Então tem uma causa, tem um porquê do preço ter parado aqui nesse nível. E não foi essa linha branca que a gente colocou aqui, tá? Definitivamente. E se depois o preço vier testar essa linha branca, não é porque tem uma linha branca aqui horizontal definindo suporte ou resistência. Ele veio testar aqui por outra causa, não por causa de uma simples linha que não tem informação, não tem embasamento de cálculo ou indicadores. Ela é simplesmente um desenho que está ali no gráfico que a gente ancorou em algum lugar, ok? Bom, às vezes quando eu preciso usar essa linhazinha para ter apenas uma referência, eu prefiro usar esse raio horizontal. A linha vertical, do mesmo jeito, você pode colocar ela em qualquer lugar. Qual a vantagem da linha vertical? Você consegue marcar, por exemplo, um ponto em que você quer ler o volume, ou você quer ler a data, o dia, na sua planilha, ou você quer marcar o final de uma sessão e o início da outra, por exemplo, aqui nesse caso. Aqui foi o final da sessão.
Aqui foi o final da sessão, daqui para trás final, daqui para adiante é uma nova sessão. Ah, mas a ferramenta tem outras, o TradeView tem outras formas da gente marcar isso aqui de forma automática. Tem, dá para fazer de forma automática, mas às vezes você quer marcar um único dia específico, você não quer que marque todos os dias. Então você vai lá, usa a ferramenta de linha vertical, ok? Bom, nós temos uma outra linha cruzada. A linha cruzada faz exatamente igual o que a nossa seta aqui, ou o nosso pontinho, o nosso triângulo não, a nossa cruz faz. Então você pode de repente colocar ela em algum lugar e ela vai marcar aí pra gente tanto a posição vertical como a posição horizontal do seu ponto de referência, ok? Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos também o canal paralelo. Esse é um pouco mais usual, esse aqui dá para gente um pouco mais. Vou clicar aqui no gráfico de 15 minutos para a gente dar uma olhada aqui no nosso gráfico. Opa, já estava marcado. Para a gente dar uma olhada aqui no nosso gráfico aqui, ok? Tem uma outra coisa marcada por aqui, acabei de apagar. Então vou deixar aqui, vou mostrar aqui para vocês. É claro que o seu olho precisa estar um pouco mais treinado em ler o gráfico para conseguir facilmente utilizar essas ferramentas. Então eu tenho aqui a minha ferramenta de canal paralelo, que inclusive é uma das minhas ferramentas preferidas que eu gosto de usar. Então eu coloco aqui, ó, ela está aqui nas minhas preferidas também, canal paralelo. Então vou pegar um ponto aqui, o meu imã está ativado, então vou pedir para ele pegar esse ponto de fundo aqui. E vou pedir para ele pegar esse outro ponto de outro fundo aqui. Às vezes a ferramentinha de imã ele acaba atrapalhando um pouquinho. E aí é só você arrastar ou para cima ou para baixo e ele coloca uma linha paralela igualzinho lá em cima. Oh, mas eu quero que estenda para a direita. Tá bem, só vir aqui, estilo, estender a linha à direita. Ela vai lá e estende para você indefinidamente. Ah, não, mas eu não quero que estenda indefinidamente. Então você faz o seguinte, tira ela aí, ó. Tira estender indefinidamente. Opa, vem aqui e você mesmo estende até onde você quer que estenda. Eu quero que estenda só até aqui, ó. E pode fazer algum ajuste também. Se quer fazer algum ajuste, você pode fazer algum ajuste. Ok? Ah, vou deixar aqui. Muito bem. E aí, nessa ferramentinha, nós podemos também ativar a linha do meio. Observe que lá eu posso ativar a linha do meio. Posso mudar a cor da linha do meio. Posso colocar lá qualquer outra cor. Posso colocar lá o tracejado. Posso colocar contínuo. Posso aumentar a espessura da linha. A gente pode fazer o que nós quisermos com essas ferramentas, tá? Inclusive nós podemos salvar isso como se fosse um preset. Então nós podemos, por exemplo, eu coloquei a nossa linha o canal em amarelo, a linha central em vermelho, e eu posso salvar isso aqui. Vou salvar como um modelo. Canal Rodolfo. Ok? Salvei aqui. Então, toda vez que eu quiser que de repente eu perca a minha formatação, sei lá, vou colocar aqui, desmarquei, ficou azul. Poxa, mas não quero azul, porque para mim, na minha cabeça, essa ferramenta é sempre amarela com vermelho. Então é só você vir lá, clica aqui em modelos. Ah, eu quero canal Rodolfo, modelos. Ele vai automaticamente volta para o padrão que você tinha definido antes, ok? Então o canal serve para a gente enxergar aí, ou para os novatos enxergarem uma tendência, se convencerem de alguma coisa, tá? No Price Action ele fala o seguinte, bom, o canal nós temos aí uma parte superior do canal, que significa que a compra está, no caso do canal ascendente, significa que a compra está fortalecida quando o preço fica acima dessa linha do meio. Quando o preço passa para baixo dessa linha do meio, significa que a compra está sofrendo uma correção maior, né? Então é importante a gente ficar esperto e de olho aonde é que ela vai parar.
E aí depois, uma vez que o preço volta a passar por essa linha central, significa que o preço ganhou força novamente e pode vir consultar essa parte superior do canal, ok? Então, canal de baixa da mesma forma, tá? Tem esse mesmo conceito. Então, canal, vou tirar ele daqui e vamos colocar um outro aqui, que é a tendência de regressão. Essa aqui faz basicamente a mesma função lá do canal, só que ela estabelece um ponto central da tendência com base nos parâmetros de preço. A gente vai ver isso agora. Então eu marquei esse fundinho aqui e vou colocar, ó, observe que essa ferramenta ela marca um range, como se fosse o range de preços que compõe essa tendência aqui. Então eu vou colocar aqui no último candle e ela me dá um canal automático aqui. O que é esse canal automático? Esse canal automático mostra o desvio do preço em relação àquela linha central. É como se essa linha central fosse uma média dos preços dos candles, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Vou clicar duas vezes aqui para aumentar, para ficar o maior possível, para a gente brincar um pouco com essa ferramentinha gráfica agora. E para vocês entenderem também. Então, eu vou clicar duas vezes em cima dela para abrir a janela de opções. Aí a gente pode mudar as cores, vocês mudam do jeito que vocês quiserem. Mas vamos aqui para valores. Aqui a gente está definindo o desvio de 1.7 para cima, 1.7 para baixo. Eu não examinei aqui o documento dessa ferramenta e eu não sei precisamente expressar para vocês se isso aqui é 1.7%, se isso aqui é 1.7 de desvio padrão, se isso aqui é o que está relacionado a esse 1.7. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos ajustar lá em cima, ó. Eu quero ajustar essa linha para que ela bata o máximo possível em pontos ou fique mais próximo possível. Então, desvio superior eu vou de repente colocar aqui 1.6. 1.6 já chegou mais perto, bateu aqui em 1 ponto. Talvez se eu colocar aqui 1.5, aqui bateu mais em pontos, ó. Chegou mais perto desse, bateu nesse, chegou pertinho desse, bateu nesse, chegou mais perto desse. Eu acho que rompeu aqui um pouquinho, aqui rompeu um pouquinho, eu acho que 1.5 está adequado. Se a gente colocar 1.5 na inferior também, a gente vai ver que ela chegou mais próximo desse fundinho inicial aqui, né? Então, o que a gente pode estabelecer como parâmetro nesse tipo de ferramenta? A gente pode estabelecer como parâmetro esse valor central. Que valor central é esse? Ó, aqui no meu caso está definido como sendo o valor Open, High, Low, Close 4, ou seja, dividido por 4. Eu pego os 4, a ferramentinha pega os 4 valores que compõem o candle e divide por 4. Seria como se fosse um compilado, uma média dos quatro preços que compõem o candle. Também podemos colocar abertura. Também, deixa eu marcar aqui para ver se ele significativamente muda lá alguma coisa para a gente. Vamos colocar só o fechamento. Observe que diminuiu um pouquinho aqui a parte inferior. Vamos colocar High Low dividido por 2. Diminuiu um pouquinho a parte de cima aqui, ó. Vamos colocar aqui sobre o preço mínimo. Mínimo ele arrastou um pouco, ele deslocou um pouco essa linha mais para baixo. Esse canalzinho mais para baixo. Vamos colocar sobre o máximo. Ele deslocou mais para cima. Então, qual seria a melhor informação? Talvez o High Low Close dividido por 4 e ele pega o preço médio dos quatro candles. O que a gente pode usar como referência dessa ferramentinha? Olha, que no início dessa tendência de alta, começou aqui nesse fundinho onde está ancorado onde ela está ancorada, o preço começou a fazer esse canal, ok? E nesse canal, por algum tempo, ele ficou sempre consultando os topos. A partir desse momento aqui, o que é que ele fez? Ou começou a aparecer correções
maiores, a ponto de quebrar até esse desvio do preço médio de 1,5, 1,7 que a gente tinha definido, tá? Então ele mostra que as correções a partir desse ponto têm sido correções mais fortes. Bom, aqui o preço está desenhando ainda, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Bateu lá em cima de novo? Bateu lá em cima de novo. Vamos ver como é que essa correção vai se comportar em relação a essa última aqui. Lembrem-se dos axiomas, dos padrões lá dos axiomas de Zurique. Os padrões, eles se repetem, sim, mas eles são muito facilmente quebrados, tá? Então não é porque aqui ele começou a fazer correções maiores que aqui em cima ele vai fazer correções maiores de novo. O preço faz o que ele quiser, tá? A gente deve usar isso aqui apenas como uma referência, mas não para tomar decisões, ok? Então, ferramentinha, quase não uso, tá? Quase não uso ela. Existem algumas metodologias que usam bastante esse tipo de ferramenta. Eu uso muito pouco, tá? Vamos lá. Topo e fundo plano. Topo e fundo plano. Vou desmarcar aqui e vamos selecionar. Marcou. Vamos selecionar aqui um lugar em que a gente possa usar essa ferramentinha. Vou trazer essa linha aqui, ver o up ancorado aqui para o outro lugar, para ela fazer mais sentido. Olha por que o preço bateu aqui nesse ponto. Vão dizer que não, aqui tinha na linhazinha horizontal, não, aqui tinha um ponto de suporte. O preço veio consultar, aliás, aqui tinha um ponto de resistência que depois que o preço rompeu passou a ser um ponto de suporte. E aí ele vai vir consultar essa linha branca. Não, meus amigos, meus irmãos, isso não é mais verdade. Isso talvez pudesse ter sido verdade, uma verdade verdadeira, lá nos primórdios do tempo do século passado, porque não existiam ainda um monte de outras coisas que passaram a existir nesse momento, tá? Então, são ferramentas, são métodos de análise muito fracos nós utilizamos esse tipo de desenho e fazer crermos que eles são verdade, tá? O preço parou aqui por uma causa. E qual é a causa? Olha só essa linha azul. O volume de dinheiro, o preço ponderado pelo volume ancorado nesse fundo aqui, estava aqui. Então, a partir desse momento, os compradores que fizeram esse preço subir, os compradores que fizeram o preço subir e os vendedores também, porque o preço subiu por falta de vendedores, ok? Não porque havia compradores, não, mas por falta de vendedores. E aqui nesse momento esses compradores disseram o seguinte: não, peraí, não podemos perder o controle da situação. E aqui os vendedores sumiram e os compradores assumiram o controle de novo da tendência e jogaram lá para cima. Tudo tem uma causa e um efeito, ok? Bom, me parece que perdeu a minha imagem aqui, mas não tem problema. Eu vou continuar com o vídeo ainda nessa sequência, aparecendo apenas a imagem do meu computador aqui, tá? Então, vamos lá para uma outra. Vou apagar essa linha aqui. E vamos começar aqui com uma outra, com essa ferramentinha do topo e fundo descendente ou paralelo. Vamos ver aqui um ponto, deixa eu ver se eu acho aqui, talvez aqui. Deixa eu ver um lugar legal para nós colocarmos talvez aqui, ó. Vamos tentar aqui nesse lugar para ver se essa ferramentinha fica legal. Olha, observe que aqui a gente tem uma tendênciazinha. Deixa eu desativar aqui o imã para não ficar enchendo o saco da gente aqui, ó. Ó, serve para alguma coisa? Esse tipo de ferramenta não me encanta nada. Não me dá muita. O que me impede de colocar uma linha aqui e uma outra aqui? Faz a mesma função. Então, não me preocupo muito com esse tipo de
ferramentinha, ok? Ah, aqui tem outro lugar que a gente consegue colocar ela? Sim, temos outro lugar que a gente consegue colocar ela aqui, ó. Talvez sim, bateu lá no... e ajuda a gente a marcar, tá? A única vantagem dela, em relação a você colocar as linhas, é que ele pinta o centro da ferramentinha aqui, o centro o centro dessa área, que a gente pode colocar um fundinho aqui, de repente, de qualquer outra cor, ou... é muito mais para uso didático do que para análise de verdade, ok? Podemos entender como divergência ou como consolidação? Sim, pode ser uma consolidação ascendente, em que os preços fazem topos mais altos, mas os fundos não conseguem fazer fundos mais altos ou fundos mais baixos, né? Então é um dos tipos de consolidação ou um dos tipos de divergência que a gente pode usar nas metodologias aí fora. Vou apagar ela aqui também. E aí vamos colocar aqui uma outra que é o canal separado. Esse canal separado, eu até enquanto estava me preparando para esse vídeo, eu busquei um outro ativo que está aqui nos meus ativos. Vou deixar ele aqui maior, em que a gente possa ver essa ferramentinha funcionando de uma forma mais estruturada. Peguei o ativo aqui S&P e vamos colocar aqui o canal separado. Então aqui vou pegar esse topinho com esses dois topinhos, ou seja, ele está fazendo topos mais baixos, mas ao mesmo tempo está fazendo fundos mais altos. Ah, Rodolfo, é só arrastar aqui para o lado e ir ajustando um pouquinho que ele mostra para gente lá, um triângulozinho lá, ó. Ah, mas se eu quiser trazer mais para frente, só trazer, é só puxar aí mais e ajustar adequadamente. Bom, legal, fez um triângulozinho que você conseguiria fazer também traçando duas linhas aqui de forma muito simples, ok? Então, bom, posso pintar o fundo lá de outra cor? Pode fazer o que você quiser. A ferramenta TradeView ela é muito top por isso, porque deixa a gente fazer qualquer que seja a customização de qualquer forma. Opa! Então vamos lá. Serve para muita coisa? Não, serve para aquela galera que gosta de usar price action, e eu já disse porque a gente não usa muito price action, ok? E aí nós temos a última ferramentinha VWAP ancorada. Essa aqui eu vou deixar para um outro vídeo, porque a gente precisa de muito mais outros conceitos e vale um vídeo separado só para ela, ok? Bom, meus irmãos, meus amigos, por hoje é só. Eu acho que esse videozinho acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava que ficasse. Mas vamos para frente. Tem bastante coisa para a gente ver aí, mas de forma simplificada a gente teve essas ferramentinhas explicadas aí no gráfico de vocês, ok? Nos vemos no próximo vídeo. See you guys!